Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 3, e eu quero continuar aquilo que eu comecei a falar na semana passada. Quem lembra da reunião da semana passada? No melhor lugar do mundo é quando você está nas mãos de Deus ou debaixo das mãos de Deus. Não existe outro lugar melhor, mais seguro, mais poderoso, mais tranquilo do que quando você está debaixo da mão de Deus. E eu falava para você que Ezequiel é um dos homens que mais entendeu essa ideia de você estar debaixo da mão de Deus. Você pode estar na igreja e não estar debaixo da mão de Deus, você pode acreditar em Deus e não estar debaixo da mão de Deus, você pode conhecer a Bíblia e não estar debaixo da mão de Deus, mas nessa noite, fazendo uma sequência daquilo que eu ministrei, eu quero que tu abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte: a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus, e ali a mão do Senhor estava sobre ele. E você viu que Ezequiel, ele fala muitas coisas sobre essa ideia da mão do Senhor, e a primeira delas é que Deus estendeu a mão dele para sustentar Ezequiel. Quando você é sustentado pela mão de Deus, dificilmente você vai cair, dificilmente você vai tropeçar, dificilmente você vai passar necessidade, você dificilmente vai ter falta ou escassez de alguma coisa. A mão poderosa do Senhor sustentava Ezequiel e ela também sustenta a tua vida. Vimos também que a mão do Senhor era que levantava Ezequiel quando ele precisava. Não existe nenhuma pessoa sequer que não precise em algum momento que alguém pegue pela mão e levante. Pelo contrário, Deus, ele pega com a sua própria mão, levanta o caído, levanta o necessitado, levanta a pessoa que tem dificuldade e coloca ele num lugar alto, como dizia o texto que eu ministrei domingo passado. E por último, eu falava que a mão do Senhor é que protegia a vida de Ezequiel. Você já imaginou como seria a tua vida se ela fosse completamente protegida por Deus? Se a tua vida fosse completamente guardada pela poderosa mão do Senhor, que mal viria sobre a tua casa? Nenhum. Que mal chegaria ao teu lar? Nenhum. Que mal chegaria nos teus negócios, na tua saúde, na tua família? Nenhum, porque a mão do Senhor a protegia, a mão do Senhor o protegia, a mão do Senhor te protege, quando você entende as ideias que Ezequiel queria ministrar. E hoje eu quero mostrar para você, dando sequência nesse texto. Se você tem a tua Bíblia, abra no livro de Ezequiel, capítulo 20, 42, no versículo 42 a gente vai aprender aquilo que a mão do Senhor também ela faz, mais do que te sustentar, mais do que te levantar, mais do que te proteger, ela faz algo em especial, e eu gosto desse versículo. Ezequiel capítulo 20, versículo 42 diz: vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu os trouxer para a terra de Israel, a terra que de mão erguida jurei dar aos seus antepassados. Isso aqui é Deus lembrando o povo de algo que ele havia prometido. Escute, a mão do Senhor traz consigo promessa da vida, da tua vida, que ele fez para você. Se você pegar a ideia desse texto de Ezequiel, você vai ver que o povo tinha saído da escravidão, o povo estava cativo, o povo estava sem rumo, porque é um ciclo diabólico aquilo que as pessoas vivem, sabia? Biblicamente falando, as pessoas que eram do povo de Deus, Israel em si, nunca conseguiu viver a plenitude, nunca. Ele saía da escravidão, alcançava algo da parte de Deus e entrava na escravidão novamente. Saía da escravidão, passava um tempo de férias e entrava na escravidão novamente. As pessoas, elas trocavam o dono da bênção pela bênção que haviam recebido. E muitas vezes é isso que acontece conosco.
Muitas vezes a gente recebe algo da parte de Deus, e quando a gente recebe esse algo da parte de Deus, a gente troca Deus por aquilo que nós recebemos. E a Bíblia fala que justamente o povo estava sem norte, e aí chega a palavra do Senhor dizendo o seguinte: vocês precisam saber que quando eu der para vocês a terra que vocês vão entrar, eu levantarei a minha mão e levantarei ela, jurarei aos seus pais, e assim eu vou fazer com você. Escute, quando Deus levanta a sua mão, nela existe algo chamado promessa, nela existe algo chamado direção para o teu futuro. Ezequiel sabia que quando Deus levantava a mão, simbolizava ou significava que ali havia uma promessa sendo liberada. Esse texto da Bíblia fala sobre você compreender que Deus é um Deus que faz juramentos, que Deus é um Deus que Ele não fala, mesmo que a palavra de Deus ela tenha poder, mas para ratificar para você a importância da palavra dEle, Ele diz: olha, eu fiz uma promessa, eu fiz um juramento, e quando eu faço esse juramento, você pode ter certeza que eu irei cumprir. Toda pessoa que ela não está debaixo da mão de Deus, ela não consegue viver as promessas de Deus. Todas as pessoas que não encontram o poder da mão de Deus agindo em seu favor, eles não conseguem entender que existem promessas que Deus fez à tua vida. Olha só o que fala no livro de Ezequiel, capítulo 2, no versículo 9, diz algo interessante, diz então, Ezequiel 2,9, então eu olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, e nela estava o rolo do livro. A visão que Ezequiel teve foi de que a própria mão do Senhor estava entregando para ele um manuscrito, estava entregando para ele um livro, e nesse livro continha as promessas de Deus para a vida dele. Se você pegar historicamente falando, os reis antigamente levantavam a sua mão, e quando levantavam a sua mão era algo de juramento. Quando você chega e vê aqueles filmes americanos, né? Não sei como é que é no Brasil, mas nos filmes americanos, quando alguém vai diante do juiz, ele coloca a mão sobre uma Bíblia e a outra ele levanta para cima. E essa mão aqui está fazendo um juramento. Ele está dizendo: estou com as mãos limpas, jurando. Em cima do quê? Em cima da palavra. O que Ezequiel estava vendo era que Deus estava com a mão erguida, dizendo: eu jurei dar algo aos teus pais, eu jurei dar algo à tua família, e fica tranquilo, porque aquilo que eu jurei para eles ainda vale para você. Eu não sei se você alcança a entender isso. A promessa de Deus para os teus antepassados ainda, elas valem para você. A mesma promessa que recaiu sobre Abraão, ainda vale para a minha vida. A mesma promessa que recaiu sobre os homens de Deus, ainda vale para a tua vida. O Deus que levantou a mão para jurar para eles, é o mesmo Deus que levanta a mão para dizer que aquilo que Ele prometeu, Ele ainda vai cumprir na tua vida. Sabe, quando você começa a entender quão poderosa é a mão de Deus, e quão poderosa é a ideia dEle, você verá que é impossível você dar errado. É impossível você viver da mesma maneira, é impossível a tua família não ser a melhor família, você morar no melhor lugar, você viver uma vida de alegria, você ser diferente, porque quem jurou para você não foi um homem qualquer, quem jurou para você não foi uma pessoa comum, não foi um homem de carne e osso. Você imagina Deus. Eu falava para você, Ele não tem estatura, Ele não tem tamanho, Ele não tem cor, não tem dimensão. Você não consegue, na tua mente limitada, ter um conceito de Deus. Mas a ideia é que Ezequiel viu alguém levantando a mão e jurando, e esse alguém era o próprio Deus. Deixa eu falar algo para você. Todo mundo pode falhar contigo, todo mundo pode fracassar numa promessa que fez para você, mas quando Deus levanta a mão e Ele jura, mesmo que seja para os teus antepassados, essa promessa ainda vale na tua vida.
Diz a palavra, Ezequiel capítulo 20, versículo 5. No livro de Ezequiel 25, você vai ver que coisa linda. E digo-lhes, assim diz o soberano Senhor, no dia que eu escolhi Israel. Isso é Deus falando, tá? Eu jurei com mão erguida aos descendentes da família de Jacó, e me revelei a eles no Egito. Com mão erguidas eu lhe disse, eu sou o Senhor, o seu Deus. Versículo 6, coloca na tela. Naquele dia, jurei a eles, que eu os tiraria do Egito, e levaria para uma terra em que eu havia procurado para eles, terra onde há leite e mel com fartura, a mais linda de todas as terras. Deixa eu dizer algo para você. Deus um dia fez um juramento que tiraria você da escravidão que você estava vivendo. Deus um dia fez um juramento que tiraria você das prisões que você vivia. E deixa eu falar algo para você, Ele vai cumprir cada uma delas. Se você pegar esse texto, essa palavra fala algo interessante, porque você não jura por alguém que você não ama, você não jura por alguém que você se importa, você não jura por alguém. Deus estava jurando para os descendentes de Jacó, libertação. Ele estava jurando aos descendentes de Jacó algo poderoso para aqueles que amam a Deus e o servem. E você vai ver que esse texto em especial, o versículo 6, coloca ali na tela, ele fala sobre 3 áreas que Deus jurou sobre a tua vida. Existem 3 princípios que Deus instituiu para que você pudesse viver diferente. E o primeiro deles está ali dizendo o seguinte: eu vou tirar você dessa terra. Ou seja, eu vou tirar você do lugar onde você está, eu vou tirar você da situação que você está vivendo. Você verá que, biblicamente falando, quando Deus queria fazer algo grande na vida de alguém, Ele precisava tirar a pessoa da onde ela estava. Sempre foi assim. José queria ser um grande líder, mas você não pode ser líder perto da tua família. Vou tirar você, vou mandar para o Egito. No Egito eu vou fazer você crescer extraordinariamente, porque a minha mão estará sobre você. Deus queria fazer algo grande em Abraão, queria que ele fosse pai de uma grande nação, só que do jeito e no lugar onde você está não dá. Deus tira Abraão, e a poderosa mão do Senhor leva ele, e faz uma promessa, jura a Abraão: Abraão, você será grande, a tua descendência será poderosa, você será pai de uma grande nação. E deixa eu falar algo para você, Deus cumpriu cada uma das suas promessas. Daniel, a mesma coisa. Quem sabe você não é daqui, você não é manezinho daqui, quem sabe você veio de outros lugares. E deixa eu falar algo para você, se você veio do norte, do nordeste, do Rio Grande, do Paraná, indiferente de onde você veio, eu só sei de algo, quem sabe é uma promessa de Deus sobre a tua vida se transformando em realidade a partir de hoje. Deus não te tirou de lá para que você ficasse aqui de qualquer maneira. A promessa que Deus faz é: vou tirar você da tua terra, porque Deus tem algo grande para você, algo poderoso para a tua vida. A segunda promessa que Ele faz é: eu vou te levar a um lugar, coloca o texto ali na parte de baixo, eu vou te levar a um lugar, a uma terra, aonde manda leite e mel com fartura. Deixa eu falar algo para você, Deus não te tirou de lá para você vir sofrer aqui. Deus te tirou de lá para que você possa comer leite e mel em fartura, em abundância, em sobra, assim diz o Senhor. Isso não é uma palavra de um homem. Quando eu saí da minha casa, quando eu saí da onde eu estava, eu não vim para cá para perecer, para padecer. Eu vim para que a promessa de Deus sobre a minha vida se cumprisse. Se Ele jurou de mão erguida, essa promessa vai se cumprir. Sabe, não é para todo mundo isso. De 12 homens de Deus, somente 2 acreditaram. 10 deles falaram sim. A grande Florianópolis tem leite e mel, mas aqui é complicado o negócio. Oxalá que seja você, Josué e Caleb, e possam dizer: não, há gigantes, há problemas, há confusões, há trânsito, há uma série de coisas, mas ali foi o lugar onde Deus me colocou. Ali a promessa de Deus será realidade na minha vida. Você consegue entender isso?
Deus dá uma promessa, mas Ele não te pega e te joga lá. Ele diz: olha, o lugar é esse, eu estou te tirando daqui. Para onde? Para uma terra que vai manar leite e mel, em fartura, em abundância, em abundância, em abundância. Terceiro ponto da promessa de Deus, coloca o versículo 6, o final. E o final é gostoso, porque ele diz o seguinte: a mais linda de todas as terras. Quantos gostam de ir na beira-mar aqui de São José e na beira-mar norte? Hã? É lindo ou não é? É lindo ou não é? Quando você vai lá para a Lagoa da Conceição e você para lá naquele mirante, e você vê as dunas de areia e você fala o seguinte: a mais linda de todas as terras. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte: Deus te trouxe aqui, porque não existe terra mais bonita do que essa que você está. Pessoas bonitas, hã? Fala para ela assim: pessoas bonitas, lugar bonito, terra que mana leite e manda mel em abundância. Não sou eu que jurei para você? Não teria capacidade para pensar em algo assim, mas a mão poderosa do Senhor se levantou, e Ele disse: ó, vou tirar você do lugar onde você está, quero levar você para um lugar onde tem mel, e tem leite, e tem abundância, e tem fartura, e será essa terra a mais linda de todas. A mão poderosa do Senhor tem uma promessa para a tua vida, a mesma promessa lá de trás, ela funciona para você. Deixa eu falar algo. Quando você pega um texto desse da Bíblia, você verá que é algo poderoso, porque um homem não pode fazer um juramento desse. Eu não posso jurar para minha esposa, dizer: olha, eu vou te tirar daqui, vou te levar lá, vai ter mel em fartura e abundância, e nós vamos passar bem, e vai dar tudo certo. Eu não posso, porque não funciona dessa maneira. Eu vou quebrar o juramento. Um político não pode te prometer. O governador, o presidente, o deputado não pode falar isso para você. O médico não pode falar isso para você, te prometer algo, porque ele vai quebrar, porque eles são homens. A Bíblia diz que Pedro, ele faz uma promessa para Jesus, dizendo: olha, Jesus, nunca vou te negar. 2 minutos depois, nega. Quem sabe você faz o seguinte: nunca vou te abandonar, Jesus, e amanhã você está fora da igreja. Se você pegar, Jonas falou: não, fica tranquilo, Deus, eu vou a Nínive. E quando ele chegou no cais, havia o barco para Nínive, e havia o barco para o outro lado. Ele fez o quê? Quebrou a promessa, foi para o outro lado. Se você pegar, Tomé disse para Jesus: fica tranquilo que eu acredito nos milagres que você faz. Só que ele quebrou a promessa dele. Homens estendem a mão e quebram os seus juramentos. Mulheres prometem coisas que não cumprem. Homens prometem coisas que não cumprem. Filhos prometem coisas para os seus pais que não cumprem. Pais prometem coisas para os seus filhos que não cumprem. Só que agora, quando Deus levanta a sua mão, pode ter certeza que Ele vai cumprir. Você precisa ter uma visão. Eis que eu vi uma mão erguida, e nessa mão erguida Deus estava jurando que aquilo que Ele havia prometido a quem sabe mais de 4.000 anos atrás ainda vai se cumprir, ainda é válido hoje. Sabe, quando você entende e você abre o teu coração que quem está jurando para você não é um homem qualquer, é o próprio Deus, e a mão dele é poderosa, não há quem possa impedir, não há como você lutar contra a mão do Senhor. Isaías diz algo interessante no capítulo 43, no versículo 13. Isaías dá uma noção do que é a mão do Senhor. Quando ela promete algo, quando ela faz algo, ela é tão poderosa que não existe nada que se compare à mão do Senhor. Isaías 43, versículo 13 diz: desde a antiguidade eu o sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o pode desfazer? Na minha versão da Bíblia diz: operando eu, quando eu coloco a minha mão, ninguém pode impedir. Sabe, é tempo de você sair daqui dessa reunião hoje, entendendo
que a mão do Senhor pode operar em teu favor. Não é por força e nem por violência, diz a palavra, mas é pelo Espírito de Deus. Eu diria, é pela mão de Deus. Ela é poderosa para se cumprir as promessas que um dia Deus te fez. Tudo o que você precisa não virá da mão de homens, mas virá da mão do Senhor, e na hora certa Ele vai te entregar. Quem sabe você está abatido, triste, cabisbaixo, porque promessas foram quebradas na tua vida. Homens que eram, quem sabe, pessoas que você admirava, homens que eram autoridade sobre você, quem sabe teu patrão, quem sabe teus amigos, familiares, quem sabe líderes que estavam acima de você, falaram algo para você e quebraram, e romperam o juramento. Agora você tem duas opções. A primeira delas é cabisbaixo, abatido, frustrado, magoado. Ou a segunda delas é você entender que toda a promessa do homem pode ser falha, mas a promessa de Deus sobre a tua vida passará o céu e a terra, mas ela se cumprirá. A tua opção é, ou eu creio que o juramento que Deus está fazendo de mão erguida, é brincadeira isso, Ele não precisa levantar a mão, mas Ele levanta a mão para demonstrar para você que aquilo que Ele está falando é sério, não é uma brincadeira, que Ele não está falando algo simples ou comum. Ele está dizendo, olha, fique tranquilo, se você quer uma demonstração daquilo que eu posso fazer na tua vida, eu vou pegar a minha mão e eu vou estender ela diante de você. Isaías, versículo 49, do capítulo 14 ao versículo 16, eu estou te dando bastante versículo bíblico, que é para você entender a profundidade que Ezequiel teve da revelação da mão do Senhor sobre a vida dele. Isaías 49, do 14 ao 16 diz, mas Sião diz, já me desamparou o Senhor? Quem sabe você já fez essa fala, quem sabe você já falou, Deus me abandonou, minha família, alguém, um ente meu morreu, Deus me abandonou, perdi o trabalho, Deus me abandonou, eu dei com o dedo na quina da cama, doeu pra caramba, Deus me abandonou. Quem sabe eu vim para cá e ainda não dei certo, Deus me abandonou. Quem sabe eu estou aqui sozinho com a minha família, eu não sei o que fazer, Deus me abandonou. Quem sabe tudo aquilo que eu tinha construído, 5, 10, 15, 20 anos, desmoronou. E você falou, quem sabe o Senhor me desamparou. Como diz o texto aí, Sião porém disse, o Senhor, Ele me abandonou e o Senhor me desamparou. Olha que oração de um homem, olha que oração de alguém que está vivendo o pior dia da sua vida, está vivendo um dia terrível, e aquilo que ele pode falar é dizer, Deus, tu me abandonou? Deus, o Senhor esqueceu de mim? Olha só o que diz o texto, versículo adiante, haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Pode, embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Versículo 16, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Você já imaginou que você está na palma da mão de Deus, como um bilhetinho para Ele não esquecer? Como uma estrelinha que você coloca aqui, né? Coloca aquela estrelinha, você vai andando, quando vê, você fala, opa, eu lembrei. Deixa eu falar algo para você. O juramento que Deus fez lá atrás, levantando a mão, estava escrito o teu nome lá. Pode todo mundo esquecer de você, Deus não se esquece de você. Pode todo mundo quebrar juramentos que fez para você, te decepcionar, te deixar, quem sabe, pé da vida. Agora, o que você nunca vai ver é Deus esquecendo de você. Você está gravado na palma das mãos dEle, e a mão dEle é poderosa, e ela fez uma promessa, e se Ele prometeu, Ele cumprirá na tua vida. Quando você pensar que Ele te esqueceu, e que você está vivendo o pior dia da tua vida, que você está triste, abandonado, você está abatido, que deu errado algo para você,
fica tranquilo, a promessa dele ainda é válida. Ele ainda não borrou você da tua mão, ele ainda não apagou você da mão dele. A promessa ainda é válida. Vou tirar você dessa terra, vou levar você a um lugar onde manda leite e mel em fartura, e eu vou dar para você a mais linda da terra. A mão poderosa do Senhor está sobre você. Com os teus olhos fechados, repete comigo essa oração dizendo: Senhor Jesus, a minha oração hoje é que cada uma das promessas do Senhor sobre a minha vida comecem a se cumprir. Eu quero viver as promessas que o Senhor tem para mim. Elas são boas, é de fartura, é de abundância, é de viver o melhor que o Senhor tem, que o Senhor fez e que o Senhor preparou para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Que o teu juramento, ele continue vivo sobre mim, e que eu receba cada um deles, em nome de Jesus, amém e amém. Diz a Bíblia, Ezequiel capítulo 37, versículo 1, Ezequiel 37, versículo 1 diz: e a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E você vai ver algo interessante, que a mão do Senhor conduziu Ezequiel para um lugar diferente daquele que ele estava. Em outras palavras, preste muita atenção, que isso é extremamente importante. Se você fosse perguntar para Ezequiel: Ezequiel, você quer ir num lugar onde tem ossos, onde está um vale de ossos secos? Quem quer ir num lugar desse? Ninguém. Se você perguntar a Ezequiel: você gostaria de ir num lugar onde a morte está refletido, a desgraça, o final, uma coisa terrível, você gostaria de ir lá? Ezequiel ia falar não. Mas sabe o que Ezequiel entendeu? Que muitas vezes Deus pega a pessoa pela mão e leva elas para lugares, para situações, muitas vezes desagradáveis, mas é o lugar onde Deus quer que você esteja. Diz o texto: ei, e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou em espírito, e Ele me colocou exatamente no meio de um vale de ossos secos. Deixa eu falar algo para você. Há uma palavra profética para a tua vida. Deus te pegou pela mão aonde você estava e te trouxe para esse lugar. Esse é o lugar aonde Deus quer que você esteja. Quem sabe você não consegue entender o porquê que você está aqui, mas a única coisa que eu posso dizer é que Deus te pegou pela mão, e Ele te conduziu, e Ele te levou em espírito, e hoje você está aqui. Quem sabe você poderia estar em muitos outros lugares, só que esse é o local, essa é a casa de Deus, é onde Deus quer que você esteja. Você precisa entender isso. Deus levou Ezequiel aonde Deus queria, porque a mão do Senhor serve para conduzir as pessoas. Sabe qual que é o grande detalhe? Muitas vezes a gente quer inverter as coisas. Muitas vezes, vem cá Anderson, você que é um atleta que está aqui na frente, sobe aqui, 1, 2, 3 e atleta. Muitas vezes você quer fazer o seguinte: você é a pessoa, e eu vou fazer a representação de Deus. Você está pegado na mão de Deus, só que muitas vezes Deus está te conduzindo, não é onde é que você quer, não é o que você quer, não é o que você gosta, não é o que você deseja, mas é Deus que está te conduzindo, e Ele te leva em lugares inesperados, lugares aonde você jamais imaginou. Só que o problema das pessoas é que elas precisam entender que se Deus está te conduzindo, te levando em alguns lugares, mesmo que o lugar é inapropriado, em algum momento algo poderoso irá acontecer, e a mudança de chave virá na tua vida. Agora, quando você não entende isso, você faz o seguinte: você quer que Deus seja conduzido por você. Esquece, você não conduz Deus, você vai, e Ele fica. Você pode ir aonde você quiser. Aquela história de Deus está comigo aonde eu for, é balela. É mais fácil você estar com Deus, aonde Deus quer que você esteja, do que você querer que Deus vá aonde Ele não quer ir. Recorde de Moisés,
quando tem uma conversa com Deus. Moisés diz o seguinte: ora, Senhor, não me faça ir para lá, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Agora, quando você entende isso, você verá como a mão de Deus é poderosa, e ela te conduz, mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda. Eu imagino Ezequiel, vem cá, Ezequiel está em casa numa boa, Deus pega pela mão e coloca ele num vale de ossos secos. E aí? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o motivo, o propósito que eu estou aqui? A única coisa que você pode ter certeza é que a mão de Deus é poderosa, e ela leva você, e ela conduz você, sem você entender, leva você por circunstâncias que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Ei, Deus é o Pai, você é o Filho. Quando eu pego na mão da Holly ou do Ethan, não é eles que me levam, pelo contrário, é eu que levo eles. Não é aonde eles querem ir, é aonde eu como pai levo. Presta atenção nisso. Deus te colocou você em um lugar para que você possa ser bênção. Sabe, um dia Deus pegou esse jovem que está aqui e trouxe ele para cá e colocou ele aqui, porque aqui é o lugar onde Deus vai abençoar ele, aqui é o lugar onde Deus vai prosperar. Deus colocou ele numa empresa, Vale de Ossos Secos, para que o milagre de Deus acontecesse ali. Quem sabe Deus pegou você, te trouxe e colocou você dentro de uma faculdade. Ali é o lugar, ali os ossos secos, ali a morte, a trevas, a escuridão, mas é ali o lugar onde Deus te colocou, e o milagre, o sobrenatural de Deus está prestes a acontecer, porque a mão poderosa do Senhor te levou lá. Deixa eu falar algo para você. José está tranquilo em casa, ele é o filho mais novo, está sossegado, a comida, a abundância, a fartura, ele pode fazer o que ele bem entender, o pai dele é rico, ele tem todas as coisas, mas deixa eu falar algo para você. Quem tem promessa precisa entender que só cumprirá quando Deus pega na tua mão. Você quer governar? Quer ser autoridade? Então vem cá. Deus pega ele pela mão e leva ele, bota ele numa cisterna. Ele está sozinho. Ele queria estar lá, mas a mão de Deus levou ele lá. Sai de lá, vem cá, vai para a casa de Potifar. Ele queria estar de empregado, alguém que era livre a vida inteira, rico, podia fazer o que quisesse. Ele não queria estar lá, mas a mão do Senhor levou ele lá. Tudo bem, fico aqui. De repente a mão do Senhor pega ele, leva ele e coloca o seguinte: agora você vai ficar preso. Ele ficou 2 anos escondido dentro da cadeia, ninguém lembrava dele. Lá quietinho, sabe por quê? Porque a mão de Deus o conduziu até lá. Até o dia que Deus olhou o coração e falou: pera lá. Um dia eu levantei a mão e jurei, e te dei um sonho, está na hora de cumprir o teu sonho. Vem cá, vou te pegar pela mão, vem cá. Olha só, Faraó, prazer, esse aqui é José, é ele que vai administrar o Egito inteiro. Faraó tira o anel da mão e coloca na mão dele, e aí ele consegue viver a promessa de Deus. O problema é que muitas vezes Deus quer pegar você e levar você para a cisterna, e você não quer ir, e Deus quer te levar, e você não quer ir, e Deus quer te levar, você não quer ir. Você não quer ser conduzido por Deus, mas você quer que a promessa se cumpra. Não se cumpre. Não se cumpre. Um dia, Davizinho estava lá cuidando das ovelhas do pai dele. Deus diz algo seguinte: encontrei alguém segundo o meu coração, e esse alguém é Davi. E diz a palavra de Deus, que Deus pega Davi pela mão e o conduz. Mata leão, mata urso, mata gigante, e o conduz ao trono de Israel. Se você perguntar para Daniel: ei Daniel, você quer ir para a cova dos leões? Mas a mão do Senhor pega ele e diz: não, quer viver milagre? Bora. E quando ele entra na cova dos leões, ele não está sozinho, o próprio Deus está com ele. Pega Sadraque, Mesaque e Abidenego. Ei, quer morrer queimado? Eu não quero. Mas se a mão do Senhor me conduzir para dentro daquela fornalha de fogo, assim eu irei. E diz a palavra que era Sadraque, Mesaque e Abidenego, e o próprio Senhor estava com eles. Quando você dá a tua mão para Deus, e o dia que você deu a mão para Ele, não é para que você conduzisse Ele,
é para que Ele conduzisse a tua vida. Ele conduzisse a tua vida. Não é o que você quer, não é o que você deseja, não é o que você pensa, não é o que você sente, mas é quando Deus pega na tua mão, Ele vai te conduzir. E deixa eu falar algo para você, Ele tem a melhor terra, Ele tem um lugar onde é que manda leite e mel, onde há fartura, é um lugar lindo, a promessa dEle não mudou em absolutamente nada. Quando você está na mão do Senhor, Ele te leva, você pode, como diz a Bíblia, você pode passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor te levou lá, o Senhor te levou lá, não precisa ter medo algum, porque o Senhor está contigo. É assim que funciona. Você tem duas opções: ou você deixa Deus conduzir a tua vida, vai por conta. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: dá a mão para Deus, deixa Ele conduzir os teus passos. Ele sabe o que está fazendo. Ei, Ele sabe o que está fazendo. Mas pastor, isso aqui é meio ruim. Ele sabe o que está fazendo. Ele está te preparando para que a promessa possa se cumprir na tua vida. Pastor, mas eu não quero fazer isso. Mas faz mesmo que você não quer, porque Ele está preparando você para cumprir a promessa dEle na tua vida. Você não quer, não tem problema, mas faça, porque Ele está te preparando para cumprir a promessa dEle na tua vida. Ai, 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 ai. Diz a palavra, Salmo 123, versículo 2. Será que eu não vou conseguir terminar essa palavra hoje de novo? Salmo 132, versículo 2, assim como os olhos dos servos, presta atenção nesse texto, assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão de sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Ei, deixa eu falar algo para você, a mão do Senhor não fica te esperando, tá? Ela se movimenta, e quando ela se movimenta, você agarra nela. Quando a mão do Senhor mexe, você pega, assim como o servo fica olhando a mão do seu Senhor para ver o sinal, vai, vem, fica. A mão da serva, a serva fica olhando a mão da sua senhora, o que ela quer, o que ela faz. Esses dias eu vi um videozinho da rainha Elizabeth, a terceira pessoa viva, a terceira pessoa que Deus fez, né? Adão, Eva, e depois veio a rainha Elizabeth. Já passou por todo quanto é tipo de peste, praga e coisa arada, ela está lá. Vê a extinção dos dinossauros e ela permaneceu. Ela tem um esquema. Carrega a bolsa dela, procura na internet, ela carrega a bolsa dela. Dependendo do que ela faz com a bolsa dela, os guardas dela sabem aquilo que ela quer. Ela está cansada, ela quer sair, ela quer tomar água, ela quer ir no banheiro, ela quer que corte ali, que leve, tudo ela faz com a mão. E os soldados ficam ali, os guardas ficam ali vendo. Deixa eu falar algo para você, você precisa estar atento à mão do teu Senhor, porque é Ele e é essa mão que conduzirá você à terra prometida, a terra que manda leite e mel, a terra que tem fartura, a terra mais linda de todas. Diz a palavra do Senhor, quando você não sabe qual é a decisão que você precisa tomar, esteja atento à mão do Senhor. Nanani? Então não faça. Se ele fazer se ele fazer o famoso joinha, vai e faça. Fica atento à mão do Senhor. Se Ele está fazendo isso aqui para você, se Ele está fazendo isso aqui para você, pare. Se Ele está fazendo isso aqui para você, se Ele fizer isso aqui para você, sabe por quê?
porque Deus conhece o final antes do início. É por isso. Deus não conhece o momento apenas, Ele conhece o que vem depois. Ele sabia que a cisterna, o serviço na casa de Potifar, que a prisão seriam extremamente importantes para José. Ele sabia que o pastoreio de ovelhas de Davi, matar o leão, o urso, o gigante, era extremamente importante para ele ser rei. Sabe, tudo aquilo que você faz de maneira muitas vezes desagradável, presta atenção, de maneira desconfortável, eu não gosto, é incômodo, eu não nasci para isso, isso aqui é meio ruim, mas fica tranquilo que essa é a preparação. Eu não sei porquê, mas é assim que funciona, é a preparação para que você possa alcançar aquilo que um dia Ele jurou para você. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga: a mão do Senhor precisa conduzir a tua vida. Ele não vai atrás de você, Ele vai na frente. Ele vai na frente de você para te conduzir. Vamos lá, Ezequiel capítulo 39, versículo 21. E eu gosto desse daqui. Ezequiel 39, 21. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer, e a minha mão que eu colocar sobre eles. A mão do Senhor traz juízo sobre as pessoas. A mesma mão que serve para te guardar, te proteger, que serve para te segurar, que serve para jurar em teu favor, que serve para te segurar, para te conduzir, essa mesma mão traz juízo. Eu manifestarei a minha glória, e as nações verão o meu juízo, quando eu for executar, e a minha mão será colocada sobre eles. Deixa eu falar algo para você. Deus é poderoso para fazer tudo na tua vida, mas Ele também pode tocar em você, e se Ele tocar em você, você está lascado. Se Ele colocar a mão em você, não há a menor chance na tua vida. Mas deixa eu falar, a coisa mais interessante dessa palavra, é que o juízo de Deus não é para os filhos de Deus, não é para a tua vida. O juízo de Deus são para aqueles que são contra você, para aqueles que te perseguem, aqueles que têm inveja de você. Esses, a mão do Senhor um dia pesará. Você já imaginou a mão do Senhor indo ao encontro daqueles que são contra você? Salmo 32, versículo 4. Quero ler mais alguns versículos e encerrar essa palavra. Salmo 32, versículo 4. Pois dia e noite a mão do Senhor pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Sabe, quando você faz algo errado, a mão do Senhor pesa sobre você. Teu negócio não vai para frente, tua vida financeira não vai para frente, tua saúde não vai para frente, teu sonho não vai para frente, e você fala: por que eu tenho azar? Não é azar, é a mão poderosa do Senhor, trazendo juízo sobre a tua vida. Pastor, a minha família está sendo destruída. A mão do Senhor está trazendo juízo sobre a tua vida. Quando Davi se arrepende, ele faz essa oração: dia e noite a tua mão pesa, eu estou desfalecendo, me perdoa. Quando ele pede perdão, a mão do Senhor sai, e ele começa a viver uma nova vida, ele começa a viver um novo tempo. Tudo aquilo que era problema começa a se transformar em solução. Mas eu preparei um texto em especial para você. O que é alguém que Deus bota a mão? Que não é para você, você é filho. Filho não é assim. 1 Samuel capítulo 5, versículo 6. Você vai me desculpar, mas é o que está escrito no texto. 1 Samuel capítulo 5, versículo 6. Depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles, afligindo-os com tumores. Na minha versão está um pouco mais engraçada. Querem que eu leia? Vou ler. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os Asdod e os assolou.
e os feriu com hemorroidas em Asdod, e também lhe deu e nos seus termos. Olha o que aconteceu, coisa estranha, a mão do Senhor sobre aquele povo. Quando eu li esse texto, eu fiquei imaginando, que coisa terrível, um povo assolado com algo tão terrível. Você já imaginou a mão de Deus pesando sobre aqueles que falam mal de você? Hein? Você já pensou a mão do Senhor sendo colocada, dando juízo por aqueles que fizeram mal contra a tua vida? Sobre aqueles que fizeram algo contra a tua vida? Aqueles que pegaram aquilo que não era teu, aqueles quem sabe te processaram sem você ter justa causa, aqueles que foram maus, falaram mal de você. Você já imaginou a mão do Senhor pesando sobre eles? Êxodo capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4, diz, Êxodo 9, do 1 ao 4, depois o Senhor disse a Moisés, vá a Faraó e diga-lhe, que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para prestar culto. Versículo 2, se você ainda não quiser deixá-lo ir, e continuar a impedi-lo, versículo 3, saiba, que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó, que estão nos campos, os seus cavalos, os seus jumentos, e os camelos, e os bois, e as ovelhas, e os gatinhos. Não, teu gatinho não aparece. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos. Isso é interessante. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito. Nenhum animal de Israel morrerá. Sabe o que? Quando a mão do Senhor chega trazendo juízo, escute isso, negócios do teu lado podem acabar, empresas do teu lado podem falir, você está vivendo a mesma situação, só que a mão do Senhor está te guardando. Pessoas ao teu lado são mandadas embora, corte de custo do outro, e a você, no rebanho de Israel não vai ser tocado, não haverá juízo nele. Você já imaginou? Todo mundo vivendo uma vida, quem sabe, de aflição, e você de alegria? Você já imaginou a morte assolando todo mundo, e você tendo vida? Você já imaginou todo mundo vivendo escassez, e você vivendo a mel e leite e em abundância? Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga, o juízo de Deus, a mão forte de Deus, não é sobre a tua vida, é sobre aqueles que não amam ao Senhor, e não o temem com todo o seu coração.